E aí, para você que está ouvindo esse podcast, eu sou o Jasper, direto do canal da Zoeira e também do canal da Patriarcado TV. Hoje estamos aqui para um episódio super especial. Eu vou estar entrevistando um grande amigo meu chamado Márcio, mais conhecido como Sensei Márcio. É uma pessoa que eu gosto muito, a gente já teve bastante contato assim, aqui pela internet. Eu conheci ele há bastante tempo, um cara muito legal. A gente tem uma amizade muito boa. E eu já tinha vontade de fazer um podcast com ele já há bastante tempo, porque ele trabalha com artes marciais, ele é professor, ele é sensei, e ele ensina várias coisas, muitas coisas legais, passou muita coisa na vida, superou todas elas, e é por isso que eu queria deixar esse cara falar bastante aqui agora. Márcio, bom dia, como é que você tá? Pode se apresentar pra galera aí. Bom dia, Jasper. Quanto tempo que a gente não conversa, né? A nossa Pois é, amizade, apesar de forte, grande, duradoura, é uma amizade de internet, pelo menos para alguma coisa a internet serve, né? mas nós Então, dois existe, tá? eu acredito que eu exista também, né? Cogito ergo sum. Se você for uma IA, é a melhor que eu já vi até agora. Já que fala o ai. Ah, perdão, né? IA na sua região aí é Uai. É o ai, aqui é o ai. Tá certo. Então, assim, né? Meu nome é Márcio. Eu já sou um senhor de mais de 40 anos, eu treino artes marciais há mais de 35 anos já, né? Perdão, 34, não é tanto assim, não. Detalhe, o tempo que você faz de artes marciais é meu tempo de vida. Para você ver, e vou te dar outro, esqueci o termo, um mind-blowing aí para você também. O meu mestre, o mestre, grão-mestre Edson, que é o presidente da Associação de Karatê, ele treina karatê há mais tempo do que eu tenho de idade. Então, vai cada vez subindo o nível, sabe? Eu quero ver agora o mestre dele, que idade o cara tem e há quanto tempo ele treina. Vapo. Na verdade, o mestre dele treina mais ou menos ao mesmo tempo do que ele. Um grande mito que existe nas artes marciais é que o seu mestre precisa ser alguém muito velhinho, que treinou num lugar muito estranho, que fez uma arte marcial muito exótica, com muito misticismo. Isso é um monte de bobagem. Que Um tem monte um de golpe besteira. mortal guardado na manga. Olha, até hoje, eu já tive a oportunidade de treinar várias artes marciais, depois a gente vai explanar um pouquinho, mas eu vou falar para você. Eu já conheci pelo menos umas 15 pessoas que conheciam um ou dois golpes letais e nenhum deles funciona. Então, você me perdoe, mas essa história de você encostar em alguém e a pessoa aí dessa para melhor, só tem poucas maneiras e a maioria delas envolve, sei lá, traumatismo craniano, pescoço quebrado, enforcamento, não tem nada de dar um toquinho num ponto genérico do corpo e a pessoa nem apagar não apaga. As pessoas me perguntam assim, mas você já fez Aikido, já estudou Ninjutsu, Krav Maga, Kali Silat, tem algum ponto de pressão? Eu falei, tem vários, nuca, queixo, boca do estômago, testículos, tem vários. Não, mas eu queria um outro. Tá, você quer um que não existe, então, me perdoe. A arte marcial, esse misticismo da arte marcial, ele vai para o lado errado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Bushido, o Código do Guerreiro. Nossa, o que tem de samurai de internet que se diz o descendente dos guerreiros asiáticos, etc., para seguir um código de honra verdadeiro. Eles nem sabem que o Bushido, primeira coisa, a definição de Bushido é código não escrito. Então, basicamente, era o código pessoal de cada equipe. Segundo, quando o Bushido foi escrito como um termo existente, foi lá em 1800 e alguma coisa, eu não vou lembrar a data. Infelizmente, eu não lembro do nome do escritor que fez isso também, mas foi um escritor japonês que adorava a cultura ocidental e se baseou no código da cavalaria ocidental. Ou seja, o cara que adora a cultura oriental porque detesta o ocidente, etc., basicamente está seguindo a cultura dos templários, basicamente. Então, olha essa virada. Não, e você vai ver, por exemplo, os métodos de luta. O jiu-jitsu japonês, ele é incrível. Não vamos falar besteira dizendo que não presta, ele é incrível, tanto que ele deu origem ao judô, e o judô é uma senhora de uma arte marcial. Você não fica em pé na frente de um judoca, se for lutar grappling, né, agarre. Porém, o jiu-jitsu brasileiro, ele é uma modificação do jiu-jitsu clássico numa direção diversa do judô. O judô foi para o lado mais desportivo, o jiu-jitsu brasileiro foi para o lado da defesa pessoal, em que se usa
muito da luta livre brasileira. Então, basicamente, o cara que faz jiu-jitsu e que se acha o samurai, ele tá copiando os tiozão da luta livre brasileira, tipo o Mestre Leitão. O sobrenome dele é meio engraçado, mas ele é um cara fantástico, era um lutador incrível. Olha essa virada que maravilhosa. Então, diga. Prossiga, pode prosseguir. Bom, mais um pouquinho então, né? Eu tô em Jaspion, eu vou cobrar por hora, tá? Só lembrando. Mas vamos lá. Faz a notinha e pendura aí. Mas enfim, né? Me fala um pouco de você, como que foi a sua vida, como você encontrou as artes marciais, o que te levou a querer praticar essas artes, entendeu? Ok, então vamos lá. Eu sou um cara que não nasceu miserável, mas não nasceu rico. Nós somos aquela família padrão do início dos anos 80, assim, né? Meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou e a gente conseguiu alguma coisa na vida, mas ninguém aqui é rico. A gente batalha todo dia para pagar as contas. Eu poderia até dizer assim que... Oi? Entendi. Não entendi. Entendi, prossiga. Ah, tá, eu não tinha entendido. A parte dos cortes vai ficar muito boa. Tomara que o seu editor seja alguém competente como eu imagino que é. Ah, não, é sim, com certeza. Retornando, né? Então, a gente tinha aquela diversão comum de pessoas comuns, era brincar na rua, etc. Mas eu era uma criança muito doente. Meus pais foram ter certeza de que eu ia sobreviver lá pelos meus 10 anos. Então, os primeiros 10 anos da minha vida, eu era muito doente e ninguém sabia o que eu tinha. Eu era fraco, eu não conseguia me alimentar direito, eu vivia com problemas, com febre, com infecções, ninguém sabia o que era. Meus pais sofreram muito no começo. Então eu sempre tinha aquela vontade de fazer algo, mas muitas vezes não conseguia. Eu era uma criança fraca, então eu apanhava na escola, né? Quando eu ia brincar com meus coleguinhas, eu era quem ficava por último. No futebol, nem para goleiro me chamavam. Tanto que até hoje em dia eu não jogo nada de futebol. Então, apesar de eu ter uma família bem constituída, de a gente ter uma condição financeira adequada, ninguém era rico, mas também não era, né, necessitado, foi uma infância muito difícil. E acabou que, por eu não conseguir fazer fisicamente tudo aquilo que uma criança da minha idade fazia, eu ia muito para o lado, digamos assim, dos quadrinhos, do desenho animado, dos filmes, né? Eu ia muito para esse lado, da cultura pop, digamos assim. E, por exemplo, uma das séries que me estimulou muito a querer me tornar, entre aspas, um guerreiro, foram os Tokusatsu. O bendito Jaspion foi uma delas. Olha só, que da hora. Olha aí. Eu vou te contar um segredo, inclusive. Os primeiros movimentos de espada que eu fiz até hoje foi copiando o Jaspion da série. Não você, o Jaspion da série. Uhul! Vencemos, galera! Uhul! A técnica dele é muito boa, apesar dele usar bastante da movimentação japonesa, ele usa muita movimentação tai chi. Você pode ver que ele usa a espada muito com uma das mãos só e faz os movimentos bem fluidos, girando bastante a ponta. A espada japonesa, a ponta não gira tanto, sabe? Ela fica mais concentrada. A espada chinesa, principalmente a tai chi, a ponta gira muito para cima e para baixo, é mais malabarístico. É bem interessante. Legal. Entendi. E aí, a partir dos 10, 12 anos, a minha saúde foi melhorando, por milagre, né? Agradeço imensamente a Deus por isso. E lá pelos 14 anos, eu comecei a trabalhar com o meu pai na obra. Meu pai é construtor e eu fui trabalhar de servente, de peão de obra. Na época era normal. Então, o que acontece? Eu consegui um dinheirinho e o meu primeiro dinheiro, meu primeiro salário foi para academia. Foi entrar numa academia que eu tinha visto o filme do Van Damme e eu queria fazer Muay Thai. Queria porque queria, eu queria ser o novo dragão branco. Aí o que acontece? Na academia onde eu tava não tinha Muay Thai. Branco você já é, né? Oi? Branco você já é, né? Eu sou meio curtido, assim, porque eu vivo no sol, né? Acho que se eu ficar uns 6 meses no escritório de novo, eu fico pálido, mas eu sou meio curtidão, assim, meio marrom, meio jambo, sei lá. Eu sou tipo o Van Damme. O Van Damme é o grande dragão branco, mas você já viu que ele tá sempre bronzeado nos filmes? Eu sou tipo ele. Saquei. Então, não tinha Muay Thai e fui fazer Taekwondo. Nunca tinha ouvido falar desse tal de Taekwondo. Adorei, me apaixonei pela arte. Só não tô fazendo até hoje porque meu professor parou de dar aula. Aí, surgiu a aula de Muay Thai. Comecei a fazer Muay Thai, meu professor era muito bom, ele era um cara muito simples, até meio grosseiro, mas para treinamento era excepcional. Até hoje,
eu uso algumas técnicas que eu aprendi no Muay Thai com ele. E só parei de treinar o Muay Thai porque ele parou de dar aula. Então, durante muito tempo, eu ficava nessa. Eu treinava uma arte marcial e parava porque o professor parava de dar aula. Parei o Muay Thai e conheci o Aikido. O Aikido é uma arte marcial muito pouco conhecida no mundo, não só no Brasil, né? Ele teve a sua grande chance de expansão com o Steven Seagal, aquele ator um pouco acima do peso, com rabo de cavalo lá dos anos 90. Ele é um grande mestre de Aikido no mundo, né? Mas ele não tocou para frente. Não foi para frente o negócio da divulgação. E mais ou menos aí no início dos anos 2000, final dos anos 90, eu conheci o meu Shihan atual, Shihan Garius. Shihan significa mestre, acima de 7º, 8º Dan. Conheci o Shihan Garius, na época ele era só faixa preta de Aikido. E ele já usava a técnica do Steven Seagal, tanto que ele foi o primeiro ocidental a trazer a técnica do Steven Seagal para digamos assim, América Latina. Perdão, América do Sul. Na América Latina a gente já tinha no México uma equipe boa lá do Tenshin Dojo, do Steven Seagal. Bom, é uma história meio longa, gostei pra caramba do Aikido. Se eu tiver que te explicar o que é o Aikido, imagina assim, um jiu-jitsu em pé, só que misturado com Tai Chi Chuan, muito fluido. Então tem chaves, torções, projeções, mas é extremamente fluido. A teoria é muito boa. É a história de que você vai usar a força do oponente contra ele, porém concentrando no seu centro de massa. Então tem muitos cortes e giros que vêm para o seu umbigo e depois retornam. Essa é a teoria. Na prática, é um excelente método de treinamento, é muito bom para respiração, para relaxamento, mas como defesa pessoal, falta a parte prática. Falta você realmente testar com alguém que não está afim de levar a técnica. E no Aikido do Steven Seagal, isso existe. Existe essa parte mais firme. Então, o Aikido do Steven Seagal, ele lembra muito a arte marcial do Ip Man, ou Wing Chun. Legal. Sabe? Então, você tem esse controle do centro e giros amplos, mas também tem a parte curta e mais contundente do Wing Chun. Passaram-se alguns anos, eu comecei a treinar o Karatê Shubudo, que é um karatê brasileiro. Ele surgiu como sendo uma arte marcial, uma opção para o MMA. O criador do Karatê Kata Shubudoryu, que é o que deu origem ao Shubudo, o mestre Sérgio Sena, ele é do Rio de Janeiro, e ele basicamente juntou kickboxing e jiu-jitsu, ou seja, MMA. Com o tempo... Ele queria uma... Parece que ele queria uma arte rápida, né? Um negócio de pancadaria para poder participar das lutas, né? Eu acho que, na verdade, ele estava buscando... Eu nunca conversei com o mestre Sérgio Sena. Eu acho que a ideia dele era o seguinte: usar essa moda, né? Essa evidência que o MMA tinha na época, muito como o UFC, até como Vale Tudo, para trazer um público diferente para a arte marcial, porque mesmo tendo esse foco na luta de alto e chão, o Karatê Kata Shubudoryu sempre foi Karatê. Tinha mais metodologia, era mais controlado, era até mais amigável para famílias treinarem. Só deixando claro aqui que eu não estou querendo falar mal de MMA, não é essa a questão, mas vamos ser realistas. Você colocaria uma família para treinar boxe só se você conhecesse e confiasse muito no professor. Eu já treinei bastante boxe, ficar tomando soco na cara não é legal. Se você aguenta, ok, maravilha. Agora, eu vou colocar ali minha filhinha, minha esposa, meu sobrinho, minha mãe e meu pai para levar soco na cara? Não, né? Se você confia no professor, confia no método, tudo bem. Mas o público em geral não tem esse conhecimento. Então eles olham, por exemplo, Jaspion, que arte marcial que você colocaria uma criança da sua família? Fala Karatê. Rápido, sem pensar. Karatê. Alguns judô, alguns colocariam até, por exemplo, na esgrima olímpica. Agora, jiu-jitsu, boxe, vale tudo, kung fu, você já tem que conhecer melhor o professor. Então, o que o mestre Sérgio Sena fez? Usou a moda, a evidência do MMA, colocou o nome de Karatê na arte marcial dele, fez uma metodologia adequada e começou a conquistar público. Olha só, o cara é visionário. Sim. Aqui no Paraná, quem cuidava desse estilo era o grão-mestre Edson Carlos de Oliveira, que é o meu atual grão-mestre e presidente da associação. Então, o que acontece? Ele cuidou aqui, ele expandiu muito mais, ele não é pedagogo, ele está pensando em se formar em pedagogia hoje ainda, já quase com seus 60 anos, mas ele tem aquela formação do magistério, sabe? Antigamente, né,
quem queria se tornar professor ou professora fazia um segundo grau técnico, que era o magistério, que a gente falava que era as moças de guarda-pó, ele era o moço de guarda-pó, né, que tinha muito mais professora menina do que homem antigamente. Então ele se formou no magistério, ele tem toda uma metodologia de ensino, e com o tempo ele se afastou do Karatê Kata Shubu-do-ryu e fundou o Karatê Shubudo. O nome Shubudo, ele tem toda uma história só atrás do nome. Por quê? Tem um lema do Aikido, que é do Aikido não, das artes marciais japonesas, mas que é muito utilizado no Aikido, que é o Shinken Shubu. A tradução, eu não falo japonês, eu entendo alguma coisinha, mas não falo japonês perfeitamente, então a tradução seria algo como o caminho marcial da espada que tem alma, da espada verdadeira. Muita gente traduz como lutando com espadas reais. Então, japonês é um idioma, né, o Nihongo é um idioma complicado de você traduzir. Mas resumindo é assim, lute para valer com todo o seu espírito, sua vontade para fazer alguma coisa que preste. Resumindo é isso. Legal. E aí, como o nome do karatê anterior era Kata Shubu-do-ryu, houve a ideia de deixar Shubu do caminho da verdadeira marcialidade. Porém, tem um erro de gramática e um erro, na verdade, de escrita. Não é Shubu, é Shobu. Mas o nome foi escrito como Shubudo. Então, não pode ser traduzido como caminho da verdadeira arte marcial, pelo erro de escrita. Aí, eu, alguns anos atrás, sugeri para o grão-mestre que o Shu fosse trocado por um termo que significa semente. Então, Shu seria semente. Bu é a marcialidade, a arte marcial. Só que o Bu é marcialidade real, em termos de você parar a guerra. Você já assistiu O Segredo dos Animais? Já. Sabe o Boi Ben? Aham. O homem forte defende a si mesmo, o homem mais forte defende os outros? Defende os outros. Basicamente é isso. O Bu é o verdadeiro guerreiro, é o que para a guerra. Esse é um conceito oriental muito interessante. Como eu falei, tem muita coisa que as pessoas jogam para o Oriente que não tem nada a ver, e as coisas boas de verdade são esquecidas. E essa é uma coisa muito interessante do Oriente. Interessante pra caramba essa história aí. Seria a guerra, o Bu seria a guerra justa, mais ou menos como Atena. Atena é a deusa da sabedoria e da guerra. Já Ares é o deus da guerra e da guerra. Então Ares é o deus da guerra caótica e Atena seria a deusa da guerra justa, da guerra elegante, cavalheiresca, que existe também, Entendi. né? Que é parar a guerra. Então eu sugeri que Shu, semente, Bu, parar a guerra, Do, caminho. Então o nosso estilo seria o karatê, que planta a semente para você, de fato, seguir o caminho de parar a guerra, criar guerreiros tão fortes que conseguem parar a guerra. Essa é a ideia. Não foi adotado ainda, né? Inclusive, eu pretendo divulgar esse podcast nos meios do karatê para já forçar o pessoal. Pessoal, votem esse negócio, vamos dar um lastro filosófico maior para o nosso nome aí, um nome tão legal. Legal. É por isso que você usa esse nome, então, do seu Aikido? Então, o Aikido, eu acabei me afastando do Shihan-Gairos durante alguns anos, e aí, basicamente, eu estava no mato sem cachorro, né? Não tinha uma associação, tinha o meu estilo, a minha forma de executar, e não tinha o que fazer. Fui até o grão-mestre Edson na associação de karatê, falei, grão-mestre, gostaria de colocar o Aikido aqui também como uma modalidade Shubudo, porque o Shubudo ele é uma federação, então, e é uma federação de artes marciais, não de karatê. Então você pode ter outras modalidades, contanto que sejam outorgadas ali, seja tudo feito certinho, né? Entendi. Ele concordou que para mim não foi assim, nossa, como que você fez isso? Eu fui lá, fiz toda uma documentação, apresentei toda uma programação, mas me deixou muito feliz por ele ter essa confiança em mim. Isso já faz aí mais de 10 anos. Poxa, fiquei muito feliz. E aí a gente começou com o Aikido Shubudo, que segue os mesmos fundamentos do Karatê Shubudo, pelo menos na parte filosófica. Inclusive, curiosidade, o Karatê Shubudo foi uma das primeiras artes marciais brasileiras a ter registro no CNPJ da arte marcial, né? Ter uma associação, na verdade, com o CNPJ definindo a arte marcial, e essa arte marcial, ela não é definida como luta, ela é definida como filosofia de vida. Caraca, que da hora. Tem algumas questões legais ali, de antigamente também, sabe? Infelizmente, nós estamos num país em que, se você for uma pessoa que trabalha com, digamos assim, diversão adulta, se é que você me entende, existe um código de atividade para você. E para professor de arte marcial não existe. Você acredita? Estamos tentando fazer isso agora. Mas é mais fácil você ser
do que ser professor de arte marcial no nosso país. É uma beleza. Mas E aí foi registrado... é interessante que tudo que você faz é organizado. A gente pode imaginar que, às vezes a gente imagina que é só ir lá abrir uma salinha, montar um tapete e ensinar as artes marciais, ensinar a luta. Não, não é isso. Você tem que fazer uma coisa, e do jeito que você está explicando, é uma coisa tão bem organizada, tão bem estruturada, e que é muito lindo de ver, entendeu? Só um minuto, o Joãozinho, meu aprendiz aqui, está perguntando qual que é o nome do podcast e onde ele pode assisti-lo. É no canal da Patriarcado TV, no YouTube. Já tem 2 episódios do podcast lá no YouTube. Patriarcado TV, entendeu, Joãozinho? Canal da Patriarcado TV. É só escrever Patriarcado TV no YouTube e procurar essa fotinha minha lá. Ele vai achar, eu já sou inscrito no canal há um tempão, ele vai achar. Opa, aí sim, hein, valeu. Inclusive, Joãozinho tá com 1,85 m e tá com 115 quilos. Vapo! Então, só que assim, ó, ele tá forte, mas tá com baixa definição muscular. Tá tipo um monitor de tubo, baixa definição. Então, a gente vai dar uma acelerada no cardio aqui, porque não é só a força, tem que estar saudável, mobilidade, articulações, mas é só para eu pegar a minha, a minha cota diária de pegar no pé do Joãozinho para ele fazer mais cardio. Já levanta um Fusca e não faz cardio, não corre 2 km. É melhor ser um tanque do que ser o Flash, velho. Meu amigo, eu prefiro ser o Super-Homem, que além de ser um tanque, é rápido que nem o Flash, e é bonitão ainda, pô. Para que é melhor que isso? Então, voltando ali para a parte organizacional que você comentou, hoje o Karatê Shubudô, né, eu estou representando uma outra modalidade marcial, que é o Shinken-ryu, que a gente pode falar um pouquinho depois também, mas dentro do Karatê Shubudô, nós temos o CEPAN, que é o curso preparatório de artes marciais. Então, para você dar aula de Karatê Shubudô, não basta você ter a faixa preta milionésimo dan. Você tem que, primeiro, ter bons antecedentes. Não é qualquer um que dá aula de Karatê Shubudô. Segundo, você passa por 1 ano de formação nesse curso preparatório, esse curso profissionalizante. O que você aprende no curso? Você aprende desde métodos de ensino, você aprende, por exemplo, como usar a ludicidade, como lidar com pessoas com necessidade especial. Você aprende administração, você aprende, por exemplo, primeiros socorros, aprende sobre nutrição, sobre alongamento, né, toda a parte de educação física. Lógico, você não sai formado um profissional de educação física, você sai formado um profissional de artes marciais. E, além disso, para que você mantenha-se dando aula, todo ano você tem que renovar a sua autorização de aula. É uma autorização que é feita pelo grão-mestre, assinada, e você deixa na parede da academia com o ano vigente. Então, se a minha autorização for de 2023, eu não posso dar aula, eu tenho que ter a de 2024. É como se fosse um alvará. Como se fosse um alvará. Por que a gente faz isso? O estilo, graças a Deus, está crescendo. Tivemos um exame de faixa agora nesse último domingo, dia 18. Contamos com, em quadra, mais de 900 pessoas, sendo que 720 eram alunos sendo avaliados e 200 eram mestres e faixas pretas, né? Assistindo, você pode multiplicar isso quase por 3. Então, legal, a gente tinha uma média ali de 3.000, 3.500 pessoas no ginásio do Tarumã, em Curitiba, para um evento de artes marciais. Um evento de artes marciais que não envolvia luta, não envolvia aposta, não envolvia, sei lá, pessoas de biquíni, entendeu? Então, é algo e também não tinha nenhum famoso assim patrocinando, não é? Infelizmente não, a gente queria. Não, mas mesmo assim, sem ter alguém famoso assim, trazer esse tanto de pessoa aí já é uma grande vitória. Mostra o trabalho sério que a gente faz, porque o nosso Karatê, o Karatê Shubudô, ele é inclusivo. Ele tem toda essa burocracia, sim, mas é uma burocracia que qualquer um tira de letra e ele é inclusivo. Então, eu tenho muitos alunos que têm TDAH, que têm autismo, né, que têm limitações físicas. A pessoa, por exemplo, não tem um problema emocional, psicológico, mas tem uma dor nas costas, tem problema no joelho, tem muitas vezes, uma alteração física, sabe, uma deformidade mesmo.
a gente consegue trazer essas pessoas para o treino respeitando a sua limitação, porém não usando a limitação como um apoio. Você tem essa limitação, vamos superá-la juntos. A sua vida vai melhorar mesmo com essa limitação. Essa é a nossa ideia. Olha só que legal, olha que E interessante. eu vou te contar um segredo. No estilo, eu acabei ficando famoso por causa do Aikido. Eu era um karateca, mas eu também fazia minhas atividades com o Aikido. Sempre lutei muito com espada, né? A gente usa o sabre japonês, a katana. A gente tem um estilo próprio de esgrima, que é mais focado... Vamos dizer assim, você não sai com uma espada na rua hoje. Se você quer se defender, você tem ferramentas melhores, se é que você me entende. Então, para que você usa a espada numa luta? Como um equipamento de musculação, como um peso extra, como um adicional. Quando eu faço movimento, as pessoas olham uma katana, nossa, deve ser muito leve. É o peso de um martelo, cara, chega a ter 1,2 kg. Aí você fala, mas 1,2 kg é pouco. Faz 1000 movimentos segurando o martelo pela pontinha do cabo, que é o efeito da espada. Você tem a alavanca. Então segura pela pontinha do cabo e faz 1000 movimentos para você ver no final do dia. A katana, ela serve pra gente como um peso, né, elegante, digamos assim, que é muito legal, convenhamos. Então a gente usa os movimentos de espada para melhorar a postura, para melhorar a força concentrada, como se fosse, vamos dizer assim, uma musculação funcional. Como se fosse um crossfit, né? É tipo assim, por que eu vou fazer um exercício com uma anilha de 1 kg se eu posso fazer um exercício com uma katana, cacete? É claro que eu vou usar a katana. E com uma katana e ainda simulando os movimentos dos samurai, mais estiloso ainda. Olha aí que maravilha, mais estiloso ainda. Pois é. Então, no karatê, eu até implementei um treinamento com as armas tradicionais do karatê, a tonfa, o bastão, porque elas casam muito bem com o karatê. Agora, no Shinken-ryu, a gente usa mais a espada. Então, apesar de eu representar esses dois estilos, o Shinken-ryu é o nosso estilo próprio de Aikido, né? Existe ainda o Aikido Shubudo, mas hoje, graças aos Shihagarius, eu sou representante do Shinken-ryu também. Essa é uma outra historinha que eu tenho que contar também. Só esperamos que o podcast não vá até a hora do almoço, né? Para quem não sabe, nós estamos gravando isso de manhã. O Jaspion acorda cedinho, né? Eu também acordei cedo e vamos acabar ainda até de meio-dia. Mas vamos lá, né? Daí o editor edita. Isso. Dando continuidade aqui, continua falando da parte da sua vida, voltando lá quando você estava falando de como você conhece as artes marciais, essas coisas, entendeu? Exato. Então vamos lá. Já falei comigo dentro das artes marciais, né? Mas então uma das coisas que foi muito importante foi justamente para melhorar o meu físico e para compensar essa parte emocional. Eu sempre tive essa vontade de ser um herói. Como que eu serei um herói da vida real? Vou virar político. Não, né? Obrigado. Pelo amor de Deus, não. Pois é. Então a gente foi para as artes marciais. Dentro das artes marciais eu tive muitas conquistas, principalmente conquistas na minha vida, não de medalhas, etc. Isso daí acaba vindo, isso é o de menos. Eu vou ser bem sincero com você. Eu sou muito mais feliz quando eu luto bem e perco do que se eu ganhar por um detalhezinho, porque o juiz não viu um golpe. Não, se eu lutar bem e a pessoa lutou melhor do que eu e venceu, para mim tá ótimo. Eu gosto de uma boa luta. Então, eu não tenho esse problema, assim, esse vício em medalha, sabe? Você lembra do desenho do Pegue o Pombo? Lembro. Que tem o Dick Vigarista lá, tem o Muttley, que ele fica medalha, medalha, medalha. Então, tem lutador que é assim, sabe? É medalha, medalha, medalha. Não, gente, lute bem, respeita o coleguinha, vai ser muito melhor no fim do dia, pode ter certeza. Então, tive muitas conquistas, sou muito grato, né, por ter seguido esse caminho. Sou muito grato, inclusive, a Deus, nosso Senhor, por ter permitido que eu continuasse vivo. Por quê? Durante um tempo eu abandonei as artes marciais. Já comentei, né, no início que eu era uma criança muito doente. Fui ganhar dinheiro. Fui aí pro mundo capitalista. Quem dera, né? Mas caí aí na vida, me formei em engenharia, né? Sou engenheiro civil, comecei trabalhando como servente de pedreiro. Então eu consegui alguns empregos muito interessantes, justamente por ter conhecimento in loco, não ser engenheiro de escritório. Fui para a área comercial da engenharia civil, trabalhei para algumas multinacionais e perdi completamente a minha saúde. Eu me casei, né? Já falei para você, tem o Joãozinho aqui, tem uma esposa maravilhosa também. Ela treina de vez em quando, poderia treinar mais, né? Treina de vez em quando,
mas, né, a mulher já vai passar o resto da vida comigo, eu não posso ficar obrigando ela a treinar, vai que ela enjoa, né? Eu vou treinar até o final da vida, vai que ela enjoa, deve acabar me trocando, melhor não. Então, tenho uma esposa maravilhosa, nos casamos justamente num dos períodos que eu estava mais sem grana na minha vida, e foi uma das coisas mais acertadas, uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida, passar por todo esse perrengue, porque, sério, quando você é jovem, bonito e com grana, qualquer uma fica com você. Como eu nunca tive essas três coisas ao mesmo tempo, a mulher que ficou comigo é porque me ama mesmo. Não, Então, isso é comigo também. Minha esposa tá comigo até hoje, não me larga, me ama demais, porque eu sou feio, pobre e gordo, então. eu sou pobre, minha mãe e minha esposa dizem que eu sou bonito e eu andei dando uma emagrecida, então estamos quase igual. Então, o que acontece? A gente passou por esse período difícil e aí, como eu já estava me formando em engenharia, consegui subir um pouquinho na carreira, fui para as multinacionais e eu acabei tirando, né, perdendo o foco na arte marcial. Fui cuidar da vida profissional, fui cuidar da engenharia, fui cuidar de ganhar dinheiro. Só um minutinho. Tá indo já? Vai lá. Tá bom. É que Joãozinho daqui a pouco vai sair trabalhar, graças a Deus o Piá está empregado, está trabalhando, está se formando, estudando engenharia também, né? Então, graças a Deus está bem encaminhado. Da hora. Mas voltando, né? Então eu fui cuidar da vida profissional, fui trabalhar para multinacional, fui bem até, né? Consegui um retorno financeiro grande. A casa que eu tenho hoje eu construí graças ao dinheiro que eu ganhei naquela época. Só que eu perdi totalmente a minha saúde, ganhei muito peso, sofria com muitas dores, fiquei com estresse altíssimo, desenvolvi transtorno de ansiedade geral, fiquei muitos anos com esse transtorno, não foi pouco tempo, foram muitos anos, né? Cheguei a me tornar epilético, eu tinha convulsões, tive convulsões dirigindo, inclusive, né? Como eu falei, sou muito grato a Deus por ele ter me dado essa segunda chance, porque de fato eu tive várias oportunidades de ir dessa para melhor. Então chegou um ponto assim que minha vida literalmente estava um inferno, não tinha vida, não tinha perspectiva nenhuma. Eu acordava, eu nunca planejei dar um fim em tudo, que dizem que essa é a fase que você está realmente precisando ser internado. Mas eu acordava e falava, poxa, que saco, acordei de novo. Eu não queria mais estar aqui. Então Entendi. você imagine como está a cabeça da pessoa. Estava destruído. E isso que eu sempre tive apoio da minha família. Se eu não tivesse a família que eu tenho, eu de fato não estaria conversando com você aqui, porque era um inferno. Eu tinha muitos sintomas. Eu sentia dores no corpo, sentia enjoo, sentia tontura, febre, tinha refluxo, o tempo todo indo no banheiro, tinha diarreia, tinha incontinência urinária, tinha coceira na pele, eu não conseguia dormir porque eu sentia que tinha insetos andando pela minha perna, sabe? Esse, inclusive, é um transtorno bem comum para quem tem ansiedade. Se você tem ansiedade e tem uma sensação intensa de formigamento nas pernas, é parte do transtorno, não se desespere, não tem um animal ali mesmo. Mas a sensação é real, sabe, Jasper? É real. Não é uma coisa assim que você pensa, ah, não, foi só impressão minha. É real, tá ali. A tua mente está te pregando, né? Peças. Eu cheguei a perder o paladar, cheguei a perder a audição do ouvido direito, eu não conseguia focar a visão. Então, você imagina, tava um caos, tava totalmente caótico. Cheguei no fundo do poço, mas, graças a Deus, retornei à igreja, retornei à religião católica, tenho estudado muito da filosofia, da arte, tenho tentado cumprir com todos os preceitos, né? Tenho acompanhado não só na minha comunidade, mas também influenciadores, né? Como eu falei, tem coisa boa na internet, não é só porcaria aí. Videozinho curto e jogo do tigrinho. Você viu essa moda agora de jogo do tigrinho, cara? Que absurdo esse negócio. É ridículo. Mas então, foi uma guinada, né? Nesse período, mais ou menos, eu retornei o contato com o meu Shihan Garius. Inclusive, uma coisa interessante, eu falei bastante do grão-mestre Edson. Shihan Garius foi a primeira pessoa que trouxe o Aikido do Steven Seagal aqui para a América Latina, né? E ele é descendente do povo gassânico. Agora, eu não sei se são gassanitas. O que é o povo gassânico? É a região ali do Líbano, Palestina, eu sou um pouco ruim de geografia. Aquela região ali era um povo mais unido. Não os persas, tá? Os árabes mesmo, não envolve Iraque, Irã, por exemplo. E aí, esse povo
era um povo árabe católico, pré-Idade Média praticamente, meio da Idade Média, vai. Então, eles criaram a Ordem de São Miguel Arcanjo, que foi uma ordem de cavalaria católica que surgiu centenas de anos antes dos Templários, por exemplo. E ele é descendente desse povo, não só descendente, ele é descendente da família real. Então, nos últimos anos, ele foi reconhecido como príncipe de Gassan. Ele não tem um país, mas ele tem um principado, então ele é um diplomata internacional. Que da hora. Então, eu até falei, para ele, poxa, Shihan, que se a gente treinasse que nem antigamente, a ONU vinha me prender, né? Que eu vou bater num príncipe, qual é? A gente treinava muito pesado. Ele sempre teve uma elegância, sabe? O Shihan Garius, ele sempre foi um cara, assim, muito elegante, muito... Ele não era rico, ele era de família rica, mas ele não era rico. Mas ele tinha uma elegância natural, assim, sabe? Eu não sei explicar. Ele sempre foi um lord, um cavalheiro. Mas a gente treinava pesado. O nosso treino de Aikido era parecido com um treino de MMA, assim, sabe? Tinha a chave no chão... tinha derrubar um em cima do outro, usar uma pessoa como projétil para acertar o outro que estava vindo atacar. Então, graças a Deus que a gente fez isso quando a gente era novo. Hoje acho que já não daria mais. Mas, em todo caso, essa arte marcial sempre foi muito importante para mim, né? Que hoje eu sou representante do Shinken-ryu. E eu retornei o contato com os Shihan Garius nesse período que eu estava retornando à superfície, estava saindo do fundo do poço. E por coincidência, eu também decidi, por coincidência não, né? Eu também decidi me formar no Karatê Shubudô, porque eu pratico Karatê Shubudô desde 1998. E eu só fui pegar a faixa preta ano passado. Então eu fiquei basicamente 25 anos treinando Karatê sem fazer os exames direito. Eu sou a prova viva que o estilo é sério, porque eu sou amigo do fundador, do grão-mestre, sei toda a programação, mas não fez exame, não tem certificado, não pega a faixa preta, não tem conversa. Então eu levei 25 anos, eu sou a segunda pessoa do estilo que demorou mais tempo para pegar a faixa preta. O primeiro, que é o Capitão Periguari, fez o exame junto comigo. Ele tá há 27 anos. Eu falei, não acredito, cara, que você vai fazer isso comigo. Perdi o meu título. Então ele tá há 27 anos treinando e pegou a faixa preta no passado também. E aí uma curiosidade, eu sempre detestei dar aula para criança. Não suportava. Falei, eu não vou dar aula para criança, eu quero dar aula para lutador, quero dar aula de defesa pessoal de espada. A criança nem pode encostar numa espada, que absurdo, não vou dar aula para criança. Não tinha paciência nenhuma. Com o passar dos anos, isso foi mudando, né? Principalmente porque eu me tornei, uns anos atrás, chefe escoteiro também. O escotismo é algo que eu acho muito legal também, principalmente para tirar a criança de dentro de casa, fazer a criança... Tem criança que nunca acampou, a maioria, na verdade, nunca acampou, não sabe fazer uma comida na fogueira, não sabe montar um acampamento, não sabe primeiros socorros e outros conhecimentos que a gente aprende no escotismo também. Então, lidando com essas crianças, eu já fui dando uma melhorada nessa minha parte de não gostar de dar aula para criança. E assim que eu me formei, surgiu a oportunidade de eu dar aula em Fazenda Rio Grande, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba. E adivinha só, principalmente criança. Falei, não acredito. Hoje eu dou graças a Deus por ele ser tão bom comigo e permitir que eu sobreviva dando aula para crianças, que a minha fonte de renda seja tão abençoada, porque é muito bom estar junto deles. Eu já tive vários relatos de pais dizendo, olha, meu filho era muito retraído, minha filha chegava em casa e chorava. Criança, cara, criança de 7, 8 aninhos passando por isso, não deveria existir isso. Cara. E as crianças vão melhorando, porque eu não ensino só o soco e o chute, eu ensino toda a filosofia de vida da arte marcial. Então eu falo para eles, você pode ser tão incrível quanto você se permitir. Se livre dessas amarras, vamos fazer algo bom. A gente teve esse exame agora, né? Eu consegui levar quase 25 crianças para lá. 25 crianças, minto, né? 23 crianças e 2 adultos que começaram a treinar junto com os filhos e estão indo muito bem. Então, a gente vai mudando a vida desses jovens, dessas jovens, e sempre que você faz alguma coisa boa, Jaspion, isso retorna para você direto ou indiretamente. Eu já brinquei, inclusive, com vocês do patriarcado. Meu sonho é que todo mundo fique rico, menos eu. Porque daí, se eu precisar pedir dinheiro para alguém, eu tenho opções.
E eu não preciso emprestar para ninguém. Então, se eu fizer Boa. o bem do mundo todo, eu vou viver num mundo em que todo mundo está bem, está ótimo. Não busque o bem próprio, busque o bem do próximo, que automaticamente o mundo para você melhora. Verdade. Então, essa parte da arte marcial, para mim, vale muito mais do que dinheiro. E eu falo na real mesmo, eu já tive muito dinheiro. Eu tinha um salário aí de político. Quando eu era, principalmente quando eu trabalhava para multinacional, eu vendia cimento. Cimento é o produto no mundo que é mais vendido perdendo só para água. Se você pensar que sem água você morre, você imagina o quanto de dinheiro rola em venda de cimento. E eu ganhava não só o meu salário, que era muito bom, mas eu ganhava participação nos lucros da empresa. Então, era muito dinheiro. Não era milionário, mas era muito mais dinheiro do que talvez eu vá ganhar no resto da minha vida. E eu não ligo, porque hoje o que eu recebo como retorno vale muito mais do que todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida inteira. Legal, Então, cara. Legal. eu tenho um aluno, não vou citar nomes aqui, né? Porque eu não vou ficar expondo as pessoas, mas um aluno aí na faixa dos 7, 9 anos, primeira vez que ele entrou no tatame, eu fui ver se ele estava respirando, que ele estava travado, parado, até o olhar dele estava fixo, o piá não se mexia. E hoje, ele entra no tatame, não deu nem um ano, na verdade deu 6 meses de treino, parece um mini tiozão. Já vai cumprimentando todo mundo, beleza, e aí vamos treinar, vamos fazer o kata novo. É um mini tiozão. O pai dele Legal, veio falar cara. para mim, meu filho mudou, a vida lá em casa mudou. Eu tenho uma aluna que ela já é adulta, já tem mais de 18 anos, mas ela tem autismo. Eles não têm muito dinheiro também, então ela depende da rede pública para ter os seus laudos de autismo, do nível de suporte e tudo, né? Uhum. E muitas vezes ela tem problemas porque ela não consegue atualizar, ela não consegue se tratar. O karatê está sendo incrível para ela. Quando a gente começou a treinar, ela não suportava que tocasse ela. Hoje a gente já treina até saídas de mobilizações, chaves, projeções, sem problema nenhum. E provavelmente ela vai lutar no campeonato no final do ano. É uma Que coisa que era legal, cara. simplesmente impensável para ela. E hoje ela consegue. Ela tá trabalhando, cara. Ela conseguiu um emprego. Eu falei, meu Deus do céu, que felicidade. Ela conseguiu um emprego. Então, essa é a inclusão da arte marcial. Essa é a vontade que a gente tem de lutar. Não é para trocar. Ó, entre nós aqui, eu gosto de trocar uns socos também, tá? Eu não ligo, eu gosto pra caramba. Mas o nosso objetivo principal não é trocar uns socos com os outros. É literalmente melhorar a vida da pessoa. Tanto na parte física, emocional, espiritual, se for possível. Porque quando eu falo espírito, as pessoas já pensam que você vai entrar numa seita, vai ter alguma imagem ali para você adorar, ou vai ter um procedimento estranho. Não, a melhora espiritual é aquela melhora que está acima da mente. Muita gente chama de emocional, mas é aquela melhora que você sente no teu coração, aquele Legal, cara. bem-estar, Isso aquela mesmo. felicidade, aquela vontade de ir para frente. Diga, queridão. Não, não, continua. Tá lindo ouvir Ah, tá isso. bom. Tá bom. Então, hoje, eu tenho pouquíssimos alunos de Shinken-ryu. É quase uma sociedade secreta, quase. Pessoal, literalmente, o nosso último treino foi nesse sábado. A gente veio treinar aqui em casa, na minha garagem. Aliás, vocês estão me devendo uma visita aqui para treinar, hein? São só 2.300 quilômetros. Não, Então, eu tô pertinho, eu tô aqui em Minas, é só descer. só descer. Quem dera, né? Daí eu subia, se fosse tão rápido assim. Mas foi aqui em casa, na minha garagem. Depois a gente fez uns espetinhos aqui na churrasqueira, que a minha churrasqueira é do lado da cozinha, que é do lado da sala, que é do lado da garagem. É tudo junto aqui embaixo. E É uma o maravilha. dojo fica na garagem. Então a gente treinou aqui. Depois eu já fui fazer uma sessão de relaxamento, porque um dos alunos está com problema emocional, psicológico. Fui tentar ajudar ele. Eu desenvolvi toda uma metodologia de treinamento, principalmente para estabilizar o teu emocional, né? A gente chama de meditação Aiki. Por curiosidade, né? Aikido, o do de Aikido é o mesmo do de Shubudo, caminho marcial. Ai é literalmente amor. Muita gente traduz como harmonia, mas é o amor harmonioso, como se fosse o amor de Deus, sabe? É um amor que não Entendi. tem a ver com necessidade, com paixão, é aquele amor universal. E Ki, muitas vezes traduzem como energia vital, mas eu prefiro entender o Ki como a sua força de vontade. É aquela força que você desenvolve quando o seu coração, a sua mente estão bem. É aquela força que flui pelo teu corpo quando o teu corpo está saudável, tua mente está focada e o seu emocional está equilibrado.
Esse é o Ki. Você pode até considerar, se a gente trouxer mais para o Ocidente aqui, né, para o cristianismo, o que seria o estado de graça ou a interferência do Espírito Santo. Resumindo Entendi. assim de uma forma bem simplista, tá? Não vamos nos aprofundar em teologia aqui. Tranquilo. Então, o Aiki seria o amor harmonioso que a sua força de vontade gera. E Do seria o caminho para isso. Então, a meditação Aiki é uma forma de meditação guiada, é quase uma auto-hipnose. E outra coisa, essa história que a pessoa vai te hipnotizar e você vai achar que é uma galinha também é mentira, tá? Isso não acontece, cara. Eu estudei relativamente aí auto-hipnose para fazer isso e não tem isso daí, não. O máximo que você consegue fazer é uma sugestão. E sugestão não é ordem. Então eu posso sugerir, por exemplo, na auto-hipnose, sei lá, que você me empreste 100. Se você não quer, você não vai me emprestar mesmo, cara. Desculpe. Até porque eu nem tenho. Viu só? Não funcionou. Então, essa meditação Aiki, a gente utiliza como uma forma também de relaxamento, também de tentar melhorar a vida das pessoas. E curiosidade, tem um aluno que ele é administrador de hotéis, ele está administrando um hotel em São Luís do Purunã, não ria do nome, tá? Edita esse negócio se o Jaspion ri do nome, tá? O nome do hotel é Varshana. É Varshana o nome do hotel. É um nome hindu, devido a uma divindade hindu, ok? É um hotel muito legal, já fui lá várias vezes. E lá eu faço atividades de trilha, virei trilheiro também, por causa da experiência com... Não só eu sou caipira, né? Eu sou do mato. Então, não só do fato de eu ser caipira, mas do fato de eu ser chefe escoteiro também, né? Que a gente tem um treinamento sobre isso. E além da trilha, com os hóspedes, a gente tem uma sala de yoga em que a gente faz a meditação e o relaxamento para as pessoas melhorarem, equilibrarem, né? A gente precisa ordenar o físico, o emocional e a mente. Então, tudo isso que eu estou te falando, que a arte marcial me trouxe, não está incluindo a parte física e a parte de defesa pessoal, que geralmente é que as pessoas buscam. Tudo que a gente conversou até agora é extra a parte principal, aquela superfície, aquela casca que as pessoas veem na arte marcial, que é, vou ficar forte e vou aprender a me defender. Então, trabalhando a arte marcial... Só um minutinho, tá indo já? Trabalhando a arte marcial dessa forma, a gente tem literalmente um caminho de vida, uma filosofia de vida que a pessoa pode adotar e melhorar não só a sua vida, mas de toda a comunidade no seu entorno, incluindo a família. Cara. Só mais um minuto. Você vai levar comida ou não? Então compra hoje, Eu fiz ali, mas acho que não tá assado ainda. Ele vai editar. Dá um oi aqui pro Jasper. Pergunta se ele vai levar comida ou se já vai comido. Essa é muito engraçadinha, seu pedreiro. Quero só ver se isso daí vai para edição final. Mas então, voltando agora, volta o artista marcial. O quê? Piá, eu vou falar aqui agora. Tá bom. Vai trabalhar já? Tá bom. Voltando aqui então. A gente tem uma profundidade que a arte marcial pode atingir, que a gente muitas vezes não vê, não pelo método, mas por maus professores, por pessoas que não se interessam em se aprofundar nessas questões, que não se interessam em ajudar a criança, ajudar o idoso. Hoje, no Karatê Shubudo, a gente tem um programa de treinamento mais 60 para pessoas idosas. Aí, que legal. Então, a gente já tinha primeira infância. Primeiro, a gente tinha o infantil. Agora tem primeira infância, e eu tenho um monte de primeira infância, aquele monte de pipoquinha branca de kimono no tatame. Infantil e mais 60. Fica bem claro que o nosso objetivo não é do massaranduba, sabe? Não é vou dar porrada. Não é, cara. É desenvolver a pessoa. Na parte de defesa pessoal, a gente tem um trabalho bem forte, principalmente com crianças, mulheres e idosos, né? Eu sempre brinco. O Joãozinho praticamente não precisa se preocupar com defesa pessoal. Quem que vai atacar um cara de 1,85 m e mais de 100 quilos na rua? Não vai. Ele é o Jotaro, né? É tipo isso. Agora, minha esposa, meus sobrinhos e sobrinhas, eles já são um alvo mais fácil. Meu pai e minha mãe, que já são velhinhos, já são um alvo mais fácil. Sendo que o meu pai, acho que até hoje ainda bateria no bandido, né? Mas é um caso à parte. Então, a gente trabalha muito isso, sabe? Na parte de defesa pessoal. Na parte física, eu vou falar para você. Quando eu trabalhava em multinacional, até uns 15 anos atrás, meu físico estava uma droga. Estava com todos aqueles sintomas, não me alimentava direito, comia muita porcaria. Hoje, fisicamente, eu tô com os indicadores melhores do que quando eu tinha 30, 33 anos. E eu já tô com 45.
Tô indo para Olha 46, só, inclusive. que Eu tô legal. não só a questão de coração, a pressão ela ainda é um pouquinho alta, porque eu passei muitos anos com essa síndrome, então o meu corpo acabou se acostumando com a pressão alta. Isso não é uma coisa boa, tá? Muita gente fala, não, meu corpo está acostumado com a pressão alta. Não, isso não é uma coisa boa. Ele acostumou a trabalhar em alta rotação. Você, algum momento, você tem que dar uma baixada nisso. Mas eu consigo pular mais alto, eu consigo correr por mais tempo, eu consigo levantar mais carga, meu alongamento está melhor. Eu só não estou melhor do que quando eu tinha, por exemplo, em termos de alongamento e resistência e recuperação, eu não estou melhor do que quando eu tinha 25, por exemplo. Mas força física está muito maior, a resistência, eu aguento muito mais tempo fazendo exercício. Eu só não consigo, por exemplo, fazer muita explosão, né? Tanto quanto eu fazia quando eu tinha 25. Como eu tinha 30, nem se compara, tá muito melhor agora. E a recuperação, se eu me machucar, eu levo mais tempo para me recuperar. Isso é Entendi. fato, é a idade, é só você não ser besta de ficar se machucando o tempo todo, né? Então, hoje, fisicamente, eu tô muito melhor. O meu índice body fat, de gordura corporal, tá bem mais baixo, né? Como eu falei, o coração tá muito melhor, eu consigo dormir melhor. Eu consigo dormir. Há uns anos atrás, nem dormir eu conseguia direito. Por um tempo, Jaspion, eu tomava 10 medicações por dia. Hoje eu tô Nossa, cara. tomando só um para pressão e vou ser bem sincero, se eu continuar com a minha alimentação cada vez mais regrada, é capaz até dessa medicação eu poder abandonar. Olha aí que beleza, abandonando os remédios que te fazia. Cara, que maravilha, Muito cara. mal. Que Muito. maravilha ouvir isso. Porque O quando eu te conheci, efeito. eu lembro que você tomava um outro remédio ainda. Aí agora você Eu me. estava Eu tomando lembro uns que você. 5 naquela época ainda. Isso. Eu lembro que você falou que queria dar um jeito de abandonar todos eles até um certo tempo. E você acabou que Pois é. conseguiu, hein, cara? Deu Parabéns, cara. certo, Que cara. legal, cara. Que Deu legal. certo. Então, assim, ó, o que eu tenho para te contar sobre a arte marcial, resumidamente, faça. Com alguém que você confie, faça. Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das pessoas que te rodeiam, certo? Vai mudar a forma como você interage com o mundo, contanto que você tenha esse lastro filosófico mesmo. Por que eu estou treinando? Por que eu estou lutando? Hoje eu sei por que eu luto. Eu luto para melhorar a vida, principalmente dessas crianças que estão comigo. E por que eu quero melhorar a vida deles? Bom, tem aquela questão que eu te falei, né? Se eu criar um mundo melhor para os outros, automaticamente eu crio um melhor para mim. Mas eu também quero ser uma pessoa boa. Eu quero o bem deles de fato. Eu não sei te explicar o porquê exatamente, não tem lógica. É como se fosse o meu espírito mandando, cara, vamos lá e vamos fazer o bem para as pessoas que é bom para você. Estou tentando cumprir o ensinamento do nosso pai lá em cima, né? Legal, E cara. Isso mesmo. cada vez minha vida está melhorando mais. Cada vez eu estou me sentindo mais completo e graças a Deus eu já não tenho. Não existe um dia na minha vida que eu acorde e não fala obrigado por eu poder enfrentar toda essa encrenca de novo. Muito obrigado. Tô louco para ir de volta pro tatame, ficar suando, quase desmaiar. Final da aula, aquele bando de criança tudo suada vem querer te abraçar, eu tenho que ficar correndo deles, eu canso mais para fugir deles do que durante a aula. E por aí vai, cara. Aliás, eu ganhei uma tartaruga, só que é Você uma ganhou a tartaruga de tartaruga? pelúcia. Só que é de uma Mas né? tartaruga de pelúcia. Porque o Entendi. símbolo da minha equipe é a tartaruga, sabe? Por que eu coloquei uma tartaruga? Primeiro, situação óbvia, animal carismático, fácil de você achar referência na cultura pop, né? Tartarugas Ninja, Uguay, o Squirtle, né? Tem 1 milhão de tartarugas, até o Bowser, né? Segundo, que a tartaruga é um símbolo de longevidade no Oriente, então eu quero que o trabalho que eu faça dure bastante, eu já falei, eu quero que o karatê influencie meus alunos até eles serem bisavôs e bisavós, então quero que dure bastante. A tartaruga, ela tem uma arma muito interessante em Okinawa, que é um conjunto, na verdade, que é o Tinbei, que é um escudo feito com casco de tartaruga e uma lâmina, como se fosse um facão. As pessoas acham que japonês só usa katana. Em Okinawa, se usava armas muito mais exóticas do que só a katana. E, por último, o desenho da tartaruga eu consegui fazer, até quem me ajudou foi o Fantasma, parabéns pro Fantasma, grande desenhista. Consegui fazer uma tartaruga ali com 7 divisões no casco. Cada divisão é uma das virtudes da cavalaria, tipo fé, honra, lealdade, sabe? E Da a hora. central é a compaixão. E eu sempre falo para os meus alunos,
Artista marcial tem que ter compaixão. Não odeie o seu oponente. Não odeie o seu agressor. Odeie a agressão. A agressão tem que deixar de existir. O agressor é seu irmão, pode estar num dia ruim, pode estar alterado, pode estar sob efeito de algo, e se você ajudá-lo, pode se tornar, inclusive, alguém muito importante na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, não odeie pessoas, odeie atos ruins. Interessante. E eu ganhei uma tartaruga. Não, cara, que da hora, cara. Acho que é Mas, enfim, isso, Jaspion. Daí é para enfim, falar mais umas 3 horas, se fosse detalhar mais outros. Mas aí a gente faz outro podcast, se esse fizer sucesso. Então, curta, comente, compartilhe, faz os negócios lá. Tem mais alguma coisa para fazer? Curtir, comentar, compartilhar? A questão é que, cara, esse final que você falou agora, perfeito para encerrar esse podcast, cara, que maravilha. Te agradeço demais você ter disponibilizado esse tempo pra gente conversar aqui. Tudo que você falou aí eu gostei bastante de ouvir, por isso que eu fiquei caladinho, deixei você falar, porque eu sei que você gosta de falar ainda mais uns assuntos da hora desse, cara. Muito bom mesmo, obrigado por ter vindo participar aqui comigo aqui, obrigado mesmo. Então, você que está ouvindo esse podcast aqui agora, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário aí, por favor. Se você está gostando, se você tem alguma dica, algum assunto que você queira aqui no canal, deixe aí no comentário no YouTube. Se você estiver ouvindo no YouTube, deixe o seu like. Se você estiver ouvindo pelo Telegram, deixe uma mensagem também aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu me despeço aqui. Márcio, obrigado novamente, muito obrigado mesmo. Continue com essa sua filosofia, continue fazendo o que você tem feito, que tá maravilhoso. Cara, vai fundo, cara. Show de bola, tudo que você tá fazendo. Fico muito feliz de ter participado, Jaspion. Fico feliz em conversar contigo novamente, já fazia um tempinho, né? E para encerrar, eu gostaria de dizer, aquele programa de treinamento que eu te passei, você tá fazendo, cidadão? Você prometeu que você ia treinar em casa, não ia? Eu não tô aí, mas eu quero ver você treinar, hein? Então, vamos encerrar o podcast aqui agora? Assim com todo mundo, cara. Todo mundo quer ficar em forma, mas ninguém quer treinar. Mas você tem jeito ainda, vai. Eu tenho fé. Tá bom, então. Vai dar certo. Obrigado por tudo, galera, e até mais. Tchau. Até mais.